E temos mais uma entrevista importante aqui no CNN Prime Time. Vamos conversar agora com Daniel Toledo, já na tela conosco, advogado especializado em direito internacional e em macroeconomia. Daniel, muito boa noite. Obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui. Queria ouvi-lo os aspectos que estão sendo colocados, não só da perspectiva do direito internacional em relação à soberania da Venezuela, tudo isso que foi colocado, mas o quanto as autoridades americanas e o governo Donald Trump têm buscado esta preocupação em fazer um processo jurídico dentro do território americano para justificar a captura de Nicolás Maduro e a provável condenação e cumprimento de pena em solo norte-americano. Boa noite, Yuri. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pois é, como a Fernanda falou agora há pouco, né? Nós não sabemos como isso vai se desdobrar dentro da Venezuela com relação ao chavismo. Essa colocação foi perfeita, porque eu conversei hoje, eu moro em Houston, estou em Houston, e eu tenho visto aqui muitas comunidades de venezuelanos preocupados com o que vai acontecer. A saída do Maduro vai impactar necessariamente na queda do chavismo, na queda do regime, que é o que o Donald Trump quer, que é o que principalmente nós temos aí como objetivo principal dessa ação. Nós não sabemos. Mas o desdobramento no cenário internacional. Bom, existem diversos países aí que se manifestaram favoráveis ao que aconteceu, como, por exemplo, o próprio Netanyahu, e nós temos outros países questionando se isso vai ser, que é o grande ponto agora, isso vai ser uma carta branca para outros países terem as mesmas atitudes com relação aos seus inimigos ou aos seus desinteresses regionais? Se for, o Vladimir Putin agora, a partir desse momento, ele se sente totalmente à vontade para entrar na Ucrânia, pegar o Zelensky e levar para julgar na Rússia. Ou o Xi Jinping tem agora a carta branca para entrar nos países que ele quer fazer ali, na redondeza dele, que não é um só, né? Não estamos falando de um só, onde ele quer ter ali todo o estreito da China, ali, todo o mar da China sob o controle dele, não só Taiwan. Então nós temos aí, nós vamos ter isso interpretado no cenário internacional, na geopolítica internacional, nós vamos ter essa interpretação a partir de agora. Essa é a grande preocupação que muitas pessoas têm e o que isso vai se desdobrar. Trazer o Maduro para dentro dos Estados Unidos foi uma escolha correta do Donald Trump? Na minha opinião, sim, porque ele precisa agora justificar para o próprio eleitorado dele e principalmente para o Congresso que não foi uma ação militar, foi uma ação de polícia, e que ele não estava atrás de uma mudança de regime, como ele disse dentro da própria campanha eleitoral dele, e também depois de eleito, que ele não iria impactar, não teria nenhum tipo de ação proativa para derrubar nenhum tipo de regime, mesmo que esse regime fosse contra os interesses dele. Essas foram as palavras dele. Então ele não tem o apoio político se ele fez isso com interesse em mudar o regime, mas ele tem sim o apoio político se ele entrou lá para pegar um drug dealer, um narcotraficante, para trazer para dentro dos Estados Unidos, ser julgado dentro dos Estados Unidos como outros narcotraficantes foram julgados aqui, foram condenados aqui, estão cumprindo pena no Colorado. Então, esse é o ponto que agora nós vamos ver o que vai acontecer nas próximas cenas. Vamos ver como isso vai se desdobrar e como esse impacto político vai se refletir sobre o Donald Trump, positiva ou negativamente. Pois é, enquanto o Daniel Toledo está nos dando essas nuances, esse contexto, a gente segue com imagens ali do local em que Nicolás Maduro está sob custódia das autoridades americanas, daí as imagens aqui. Qualquer eventual interrupção que eu faça, Daniel, já peço desculpas antecipadamente, mas é isso, porque a gente está com imagens ao vivo sendo geradas lá dos Estados Unidos e toda essa movimentação no centro de detenção metropolitana no Brooklyn, em Nova York, onde Nicolás Maduro vai ficar sob custódia das autoridades americanas. Você mencionou, Daniel, e aí aproveitando o fato de você estar aí nos Estados Unidos, queria que você nos desse um pouquinho de contexto da repercussão que você tem acompanhado ali, não só dos venezuelanos, que você já disse, dessa preocupação em relação ao regime, em relação ao próprio país, mas a gente também falou muito das regras internas dos Estados Unidos para que uma ação dessa ocorresse, seja por meio, para os Estados Unidos,
para que o governo, né, a Casa Branca, tivesse autorização do Congresso para esse tipo de iniciativa e para que os Estados Unidos, perante o Conselho de Segurança da ONU, também tivesse autorização para esse tipo de iniciativa. E aí acho que você notou bem o fato de se caracterizar essa operação mais como uma operação policial do que uma operação militar, a despeito de todo o aparato militar utilizado. Nós precisamos lembrar que se nós formos buscar aí na Convenção da ONU, né, nós temos aí violação de pelo menos 2 artigos, eu diria basicamente do artigo 2º, do 4º ao 7º, inciso 4º ao 7º, onde nós temos aí uma invasão de soberania. Então não dá para a gente ir por esse caminho para justificar a questão do Donald Trump. Dentro dos Estados Unidos, nós precisaríamos da autorização do Congresso para nós termos aí uma declaração de guerra ou de invasão de um determinado país, que foi o que aconteceu. Foi uma operação militar, onde o Donald Trump chama de operação militar policial, que ela teve um objetivo de buscar uma pessoa que dentro dos Estados Unidos, inclusive, tem a cabeça a prêmio, 50 milhões de dólares, para que ele fosse capturado e julgado dentro dos Estados Unidos. Essa foi a oratória do governo Trump, para ir buscá-lo lá dentro. Então, para isso, ele não pode ter uma declaração de guerra, ele não poderia ter uma segunda ação militar agora, o que deixa todos aqui ainda em dúvida, porque se ele disse que vai ter uma administração dentro do país, e se nós temos a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente da Venezuela, dizendo nós não vamos entregar o país, onde ela faz uma entrevista ao vivo hoje, 2 horas atrás, com os generais atrás dela, explicando, olha, nós não vamos entregar o país, agora eu sou a presidente do país, nós vamos continuar aqui dentro do mesmo regime e a vida vai seguir. E aí nós temos um outro ponto que é importante a gente entender, que o regime chavista ele é baseado numa estrutura piramidal, né? Primeiro, em cima, nós temos o PSUV, que é o partido, efetivamente, né, do Maduro. Depois, embaixo dele, nós temos o suporte primário, que são as milícias e a polícia, que é extremamente ligada e fiel ao Maduro. E abaixo disso, nós temos as Forças Armadas, que é o que dá toda a sustentação a essa pirâmide onde ele se coloca ali em cima, né? Então, nós não precisamos ver o que agora os militares vão efetivamente fazer, porque nós vimos que eles estavam atrás ali da Delcy, mas nós sabemos também que nós temos uma grande corrupção dentro do sistema político e do sistema administrativo da Venezuela, então vamos ver como é que eles vão sair dessa situação agora. As milícias, obviamente, são milícias compradas, como nós vimos até que o próprio presidente Donald Trump se referiu à defesa do Maduro como uma defesa que foi enviada de Cuba, porque ele não teria ali dentro da Venezuela pessoas que pudessem fazer essa área perimetral, dada a quantidade pequena, diminuída, de pessoas que ele efetivamente confia. Então nós temos aí uma situação que pode, dentro de uma situação de corrupção ou até de imposição, se voltar contra ele próprio, que é o que o Donald Trump e o Marco Rubio hoje estão esperando que realmente aconteça para que eles possam agir dentro do país, estruturar uma administração nova dentro do país e aí sim passar o poder para o povo através de uma eleição direta. Mas também não temos grandes boas notícias históricas com relação a esse tipo de intervenção. Vide o que aconteceu no Iraque, quando houve a saída do Saddam Hussein, que foi julgado pelo TPI, vide o que aconteceu na Síria, vide o que aconteceu no Panamá, onde nós tivemos um grande problema, e também no próprio Irã, onde a gente viu aí a intervenção dos Estados Unidos, e no Afeganistão, onde nós tivemos também uma intervenção dos Estados Unidos, e que logo depois nós tivemos um retorno de um regime num critério até pior do que estava antes, né? E pelo que eu conversei com alguns venezuelanos hoje, a Delcy é muito pior do que o próprio Hugo Chávez e do que o próprio Maduro. Então a gente tem que tomar cuidado com a administração dela se ela efetivamente continuar no poder.